Outros 5 convidados utilizarão a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, de fato, essa questão da segurança pública no nosso país é uma coisa alarmante. Qualquer pesquisa, qualquer avaliação que você faz com a população, o primeiro item que vem é a segurança pública. No meu estado não é diferente, o estado de Pernambuco. E, na verdade, eu quero até, antes de ir ao assunto que me traz basicamente aqui de um problema que nós temos em Pernambuco, mas é que eu acho que a nossa legislação ela é muito condescendente com o bandido. A nossa legislação é muito frouxa com o bandido. A polícia, em muitas ocasiões, prende, ou na maioria das ocasiões, prende e a lei solta. A lei é condescendente com o bandido. A gente precisa endurecer a lei no Brasil. Acabar com esse negócio de muitos direitos e poucos deveres. Bandido tem de estar preso. Bandido tem de ser tratado como bandido. É assim que a população espera de quem nos protege. E a legislação brasileira é muito condescendente, na minha opinião. Mas em Pernambuco, senhor presidente, nós estamos vivenciando, e aqui foi mostrado pelo presidente Marcos Emanuel, do sindicato da Associação Brasileira de Transporte de Valores, nós estamos com um problema muito grave em Pernambuco, que é a questão de assaltos a carro forte e explosão de bancos 24 horas. E é um problema muito grave. Mostrou-se aí que Pernambuco, na estatística de 2007, eu vi, está em segundo lugar. Ou seja, dos estados mais afetados e empate com o Rio de Janeiro. Então veja que situação nós chegamos. Hoje nós temos, até 2007, já 16 ocorrências em Pernambuco, mais uma ocorrência frustrada. Nós temos óbitos lá de vigilantes que são abatidos em trabalho. Prejuízo chega segundo informações, a 35 milhões de reais. Então é uma coisa alarmante. Então, a gente precisa tomar uma medida para coibir que isso aconteça. Porque além da vida dos vigilantes, que é a mais importante, como aqui foi dito, a vida desses trabalhadores, mas existe um problema também muito grave, que é a circulação de papel moeda no interior. Isso está afetando e muito a economia de cidades pequenas, que vive da feira, que vive do pequeno comércio e que, na verdade, não tem hoje, em muitas ocasiões, nem dinheiro circulando. Lá em Pernambuco, o Sindicato dos Vigilantes ameaça com razão em paralisar e não fazer mais transporte entre cidades no estado. E com razão. Porque o poder público precisa responder a isso. Isso está inviabilizando a economia local. Hoje, quando se estoura um banco, que é a única forma da população ter acesso a dinheiro, os bancos não têm mais interesse de vir refazer, porque o custo é grande. E o que é que isso acontece? Fica sem banco, a loteria começa, a casa lotérica começa a fechar. Então, é um problema, é um caos no interior de estados pobres feito o meu, que é Pernambuco. Então, isso precisa ser feito, precisa ser dado uma resposta a esse povo. É preciso que o Estado reaja. E isso eu acho que tem de ser, no meu entender, inicialmente uma ação conjunta das polícias, uma ação de inteligência para que se faça efetivamente e se desbarate essas gangues, porque são gangues bem organizadas e estruturadas. Então é preciso, e aqui eu estou fazendo um apelo, como representante do povo pernambucano, nós precisamos tomar medidas quanto a esse abuso, quanto a esse problema. É um problema muito grave, e volto a dizer, não só um problema da vida dos nossos trabalhadores, que é muito grave, mas também de inviabilizar a economia local em cidades pequenas e pobres. Imagine se você para de fazer a circulação desse dinheiro. É o caos, e não está se apercebendo isso. Então eu acho que é importante que a gente aqui, como representante legítimo do povo, eu discordo até de algumas colocações que foi aqui, eu confio muito
nessa casa. Essa casa sempre é atenta. Essa casa vive de pressão. E a gente vive sob pressão. E eu acho que é importante que a gente pressione as autoridades, que a gente pressione aqui a nossa pauta para votar matérias que endureçam a legislação brasileira contra o crime. É importante que a gente também solicite das autoridades que tomem medidas que sejam eficazes para isso. Porque não pode, a gente está vendo isso de uma forma revoltante, a cada dia acontecer. Eu vi uma foto, para terminar, senhor presidente, a semana passada, de que quando um carro foi alvejado, as pernas do vigilante foram amputadas com o tiro. Então isso é uma selvageria. E o poder público tem que tomar uma medida quanto a isso. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.